Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Às vezes essa crise que atravessamos pode ser instrumento de Deus. Esses momentos de crise pode ser o lugar onde Deus quer começar alguma coisa diferente nas nossas vidas. Estará Deus a despertar-nos para alguma coisa? O título da mensagem de hoje é Quando Deus nos desperta. E vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Relembrar que Israel estava na terra prometida, mas Deus já não estava no centro das suas vidas. Cada um fazia o que era certo ou parecia certo aos seus próprios olhos. Esta é a tónica do livro de Juízes. A idolatria deixou de ser a exceção e tornou-se a cultura do próprio povo. Juízes 6 não começa com um herói forte. Começa com um povo espiritualmente fraco e com Deus que decide agir mais uma vez perante o pecado do povo. Porquê? Porque tal como nós cantamos, a sua graça é sempre maior. Então vamos ver que Deus expõe em primeiro lugar o pecado. Vamos ler o versículo 1. De novo os filhos de Deus desagradaram ao Senhor e ele entregou-os aos madianitas por 7 anos. Então, o texto começa no ponto central, no pecado. Madian não era o problema principal, era o instrumento usado por Deus para fazer justiça perante o seu povo. O verdadeiro problema de Israel era a idolatria. Israel tinha o coração dividido entre o Senhor Deus e os outros deuses. Durante 7 anos, o povo escondeu-se em grutas, perdeu colheitas e viveu com medo. Era um povo que dizia que confiava em Deus, mas estava dependente dos ídolos. Eu confio em ti, Senhor, de todo o meu coração, mas depois, na hora H, dependiam mais dos ídolos. Deus não começou por resolver o problema em que eles viviam. Deus começou por resolver quem governava os seus corações. Porquê? Porque sem um coração transformado, não há vida transformada. Israel tinha altares visíveis. Nos nossos dias, os nossos ídolos raramente têm imagem. No entanto, quer esses ídolos, quer os ídolos que nós temos, ambos desejam o mesmo, o centro do nosso coração, o centro da nossa vida. Um ídolo é tudo aquilo que promete vida, mas acaba por nos dominar. O problema do ídolo não é apenas o que ele nos dá, é o lugar que ele ocupa na nossa vida. Fica com a primazia quando essa mesma primazia devia ser de Deus. E aquilo que ocupa o centro do nosso coração acaba por nos governar. Quando esse lugar, quando esse ídolo é ameaçado, o nosso coração começa a reagir. A reação que nós temos quando alguma coisa é nos retirada do centro, nós ficamos com raiva. Por exemplo, quando surge uma dificuldade financeira, nós levamos a vida toda organizada e de repente aparece uma fatura para pagar e nós não sabemos como fazer e rapidamente nós começamos a entender que as nossas prioridades estão trocadas. Como? Nós pensamos, ok, eu assumi o compromisso de honrar ao Senhor, assumi o compromisso diante da igreja com as minhas ofertas e com os meus dízimos, mas quando vem a primeira dificuldade, o que é que nós achamos? Vamos retirar a parte que pertence ao Senhor. Porquê? Talvez Deus não saiba cuidar da minha vida. Um belo exercício é que quando nós recebemos, darmos logo aquilo que nós nos comprometemos. E garanto-vos, Deus nunca deixou faltar nada a quem é fiel. Também surge, através de um conflito conjugal, nós achamos que está tudo bem e vem um conflito conjugal e aí rapidamente nós percebemos que o nosso orgulho. Às vezes nós preferimos ter razão a que o casamento vença.
temos necessidade de controlar o outro, temos até dificuldade em perdoar. E na verdade essa revolta acontece porque o nosso eu está no centro do nosso casamento. Como também um tempo de espera. Às vezes é das coisas mais difíceis quando Deus nos diz: Carlos, espera. João, espera. E nós não queremos, porque o nosso tempo devia bater certo com o tempo de Deus e muitas vezes há um desfazamento entre o tempo de Deus e o nosso tempo. E isso mostra que ainda não confiamos plenamente na soberania de Deus. Então as crises não criam ídolos. A crise que Israel estava a passar estava a expor os seus ídolos, aquilo que governava os seus corações. Se no início Deus expõe o pecado, agora vamos ver também como ele se aproxima do homem para usá-lo para a sua obra. Ou seja, Deus não expõe só o pecado. Deus expõe para fazer alguma coisa. Vamos avançar para o versículo 7. Então o povo de Israel clamou ao Senhor por causa dos ataques de Madiã. O clamor surge finalmente depois de quantos anos de sofrimento? 7 anos de sofrimento. Israel lembrou-se de Deus apenas quando a dor se tornou insuportável. 7 anos. E é uma reação, infelizmente, muito humana. Nós procuramos Deus quando já esgotamos todas as alternativas. Quando a dor chega, o primeiro refúgio, o primeiro lugar para onde nós vamos, revela quem nos governa. Se Deus é o centro, nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor. Se não for Deus, nós entregamos a substitutos que prometem alívio rápido. Sim, álcool. Há pessoas que resolvem os seus conflitos com o álcool e, na verdade, ele só tem um efeito momentâneo. Medicação, qualquer outra forma de fuga. O texto, este versículo 7, obriga-nos a distinguir duas realidades que parecem iguais, mas não o são. Reparem, o povo clama. Isto é, procura o alívio da sua dor. O povo não se arrepende. Porque o arrependimento abandona o pecado. O povo apenas estava a clamar. E Deus já tinha sido claro: eu quero que vocês sejam meu povo. A minha adoração precisa de ser exclusiva. Vocês precisam de viver em obediência. Então o sofrimento fez Israel gritar. Mas este sofrimento, este clamor, não significava transformação. Apenas significava: não há mais alternativas. Então há momentos que Deus permite que a dor chegue à minha vida, à tua vida, para voltar a nossa cabeça a olhar para Ele, para restaurar o nosso coração. Então lembra-te, Deus não age contra nós. Deus age para nos trazer de volta. Nunca penses que a tua dor é Deus a agir contra ti. Ela pode ser, quando muito, eu quero trazer-te de volta. A disciplina dói, mas a poda produz fruto. Agora, antes de mudar as circunstâncias, Deus vai tratar o pecado. Vamos ver isso, versículo 8 até ao versículo 10. Versículo 8 até ao versículo 10 de Juízes 6. E o Senhor, Deus de Israel, enviou-lhes um profeta com esta mensagem. Assim diz o Senhor: eu tirei-vos da escravidão no Egito, libertei-vos dos egípcios e dos povos que vos oprimiram nesta terra, expulsei-vos para vos dar lugar, dei-vos a terra deles, mostrei-vos que eu sou o Senhor vosso Deus e que não devem prestar culto aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês agora habitam. Mas vocês não me deram ouvidos. Então Deus lembrou-lhes tudo o que já tinha feito por eles no passado. Israel estava naquele lugar apenas porque Deus os tinha retirado do Egito e lhes deu aquela terra. Eles nunca chegaram ali pelas suas próprias forças. E Deus diz-lhes, mesmo assim, vocês não me deram ouvidos.
Eu libertei-vos da opressão do Egito. Eu dei-vos uma terra que emana leite e mel. E mesmo assim vocês não ouvem perante todas as minhas ações. O pecado do povo ficou exposto. Então o problema nunca é, porque nunca foi, falta de provas do amor de Deus. Não há aqui ninguém que não possa, ou que possa dizer, eu não tenho provas. Há muitas provas do amor de Deus. E aquele povo viu a libertação. Receberam provisão. Receberam a provisão do Senhor, o maná, no deserto. E tinham tanto medo que Deus disse, guardem, basta a cada dia o seu maná, não guardem para o dia da manhã. E o que é que o povo fez? Guardava o maná. Porquê? Porque talvez Deus não fosse Deus e talvez Deus não cuidasse de mim. Eles viram também a proteção, mas faltou-lhes muito a obediência. Quando nos esquecemos do que Deus fez por nós, obedecer deixa de ser uma prioridade. E os ídolos começam a ganhar espaço na nossa vida. Quando nos esquecemos daquilo que Deus fez, começamos a viver como se Ele não tivesse feito nada. E começamos a viver segundo a nossa maneira. Deus expôs o pecado para que as suas vidas fossem restauradas e tratadas. Lembra-te, um coração que não reconhece a doença nunca procura cura. Nós só desejamos ser transformados quando necessitarmos, que precisamos de alguém que nos cuide de nós. Antes de levantar um libertador, Deus mostra-lhes que a maior escravidão não era Madiã. A maior escravidão era a idolatria, era o pecado. Deus desperta-nos quando os ídolos começam a ocupar um lugar que só pertence a Ele. E Deus confronta assim primeiro o coração, porque é no coração que a escravidão começa. O povo não precisava de vencer a batalha externa apenas, precisava de vencer primeiro uma batalha interna. Agora, quando a fraqueza fica exposta, quando o pecado fica exposto, a graça de Deus revela-se. E é o que nós vamos ver isso. Em segundo lugar, Deus encontra-nos na fraqueza. Versículo 11 e 12. Então um anjo do Senhor veio à aldeia de Ofrã e sentou-se debaixo do terebinto de Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas num lagar para que os madianitas não o vissem. O anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse, o Senhor está contigo, valente soldado. Então, Deus encontra Gedeão no lagar, a malhar trigo às escondidas, com medo. Ele vivia com medo. E o anjo do Senhor aparece e declara-lhe, o Senhor está contigo, valente guerreiro. O Senhor Deus está contigo. Gedeão não se vê como um homem valente, vê-se alguém que tenta passar despercebido e por isso está escondido, porque está cheio de medo. E Deus está-lhe a declarar, eu estou contigo. Deus nunca deixou de estar presente. Deus nunca deixa de estar presente nas nossas vidas. O que mudou foi Gedeão perceber que afinal não estava sozinho. E o pânico começa a dar lugar à fé. Quando nós acreditamos que Deus nos deixou, nós começamos a agir como se tudo dependesse de nós. E o medo começa a dominar-nos. Porque achamos que Deus não está connosco. Por isso nós vivemos com muitos medos. Vivemos com medo de tudo. E Deus está contigo. Deus não tinha abandonado Israel. Israel é que abandonou a Deus. Por isso Deus interveio, o anjo declarou, o Senhor está contigo. Há silêncios. Há momentos, aliás, em que o silêncio parece ausência. E Deus não se afastou. Olha para o teu passado. A fidelidade dele já marcou a tua história. Não penses que por Deus poder estar em silêncio, que Ele não quer saber de ti. A sua fidelidade já foi vista. E a mensagem continua a mesma. O Senhor está contigo. Guarda esta verdade durante a semana. Certamente todos nós vamos ser provados em determinadas áreas. E lembra-te, o Senhor está contigo. E quando esta verdade chega à nossa mente e domina o nosso coração, a ansiedade começa a perder força. E o medo começa a ir embora.
A reação de Gideão a estas palavras revela também como nós reagimos muitas vezes. Vamos ver o versículo 13. Gideão respondeu: desculpe, Senhor, se Deus está connosco, por que é que nos acontece isto tudo? Onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor costumava fazer, a maneira como os tirou do Egito? O Senhor abandonou-nos, o Senhor entregou-nos aos madianitas. Então Gideão ouve que o Senhor está com ele e reage: se Deus está conosco, como é que nós podemos sofrer? Se Deus está conosco, como é que nós já vimos o agir de Deus? Nós já ouvimos histórias desta maravilhosa graça no passado e Deus parece que está ausente, parece que Deus não quer saber de nós, logo a culpa é de Deus. E a conclusão de Gideão é rápida: o sofrimento é igual à ausência de Deus. Este é um erro sério. Gideão olhou para a dor como um abandono. E Deus estava a usar a dor para discipliná-los, para restaurá-los, para libertar da escravidão que os ídolos tinham cometido nas suas vidas. Infelizmente, nós também caímos muitas vezes neste erro. Diante da dor, nós procuramos culpados. E muitas vezes o culpado é Deus. Talvez Deus não saiba ser Deus. Porque se Deus é bom, isto não me tinha acontecido. Antes de nós examinarmos o nosso coração, por que é que isto me está a acontecer? Será que há alguma coisa que Deus me quer transformar? A sensação de abandono faz-nos pensar que Deus nos deu, ou que Deus se afastou de nós, quando na verdade fomos nós que nos afastamos dele. Gideão cresceu a ouvir histórias no Egito, no Êxodo. Milagres, libertação. Sabia até contar os milagres do passado, mas não reconhecia o pecado presente. Quando celebramos o que Deus fez no passado e toleramos o pecado no presente, a nossa fé enfraquece. Não olhes para o pecado como se fosse uma coisa menor. Aquilo que é pecado na altura bíblica, hoje também é pecado. Não é uma coisa de menor. A tua fé tende a enfraquecer. Por outro lado, há aqui algo importante. Gideão estava a falar com franqueza. Ele não estava a fingir uma espiritualidade de igreja, de escola bíblica dominical, onde aparentemente somos todos maravilhosos. Ele diz exatamente o que pensa. Se tu és bom Deus, como é que isto me acontece? E é neste tipo de honestidade que Deus começa a agir. Deus não se afasta destas dúvidas de Gideão. Pelo contrário, Deus aproxima-se dele. Porque Deus sempre respondeu àqueles cujo coração está contrito. Este é um princípio que atravessa toda a Escritura. O poder de Deus manifesta-se na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo reconheceu esta verdade quando escreveu: quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Não tenhas medo de dizer a Deus como é que te sentes. Não tenhas medo de dizer a Deus: Deus, o meu coração está seco. Tu dizes que és bom e eu não vejo a tua bondade. Tu dizes que cuidas de nós e eu tenho estes problemas conjugais, familiares, no trabalho, seja onde for. Senhor, tu dizes que cuida e eu estou cheio de medo. Onde estás, Deus? Não tenham medo, porque é nesta honestidade que Deus trabalha. Vamos ver a resposta de Deus, versículo 14. Então o Senhor disse: aproveita essa tua bravura, a bravura das tuas palavras, e vai contra os madianitas em socorro de Israel. Sou eu quem te ordeno. Então, depois das perguntas, vem a ordem. Deus não entra em debate. Debate é uma situação de igualdade e Deus não entra em debate. Nem responde a todos os detalhes. Deus é Deus e disse: olha, obedece, vai, eu envio-te. Quando Deus diz: vai com a força que tu tens, não está a afirmar que Gideão era um herói, cheio de confiança e cheio de força. Não, ele estava cheio de dúvidas, estava cheio de medo.
Gedeão não percebeu que a sua força vinha de Deus. Ou seja, quando Deus diz, vai, homem com força, não está a dizer que em si tinha força, mas quando Deus manda, Ele fortalece essa pessoa. Nós muitas vezes também caímos neste erro. Agimos como se a obra dependesse da nossa força e não nos lembramos que é a força de Deus. E servir exige muito mais do que palavras. Às vezes nós somos hábeis. Eu então tenho a capacidade ou uso muito a argumentação. Somos muito hábeis a falar. Mas Deus quer que nós sirvamos mais. Porque Deus leva a sério o nosso serviço. A obra do Senhor nunca foi tratada como uma tarefa secundária. Esta semana, ao ler um devocional, dizia o seguinte, e relembrava o que diz Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então a pergunta é como temos servido a igreja? A igreja nunca foi construída por pessoas sem responsabilidades. Foi construída por homens e mulheres com a vida preenchida, que mesmo assim colocaram Deus em primeiro lugar. Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Avançamos fracos, mas nunca sozinhos. A força é sempre do Senhor. E agradeço a todos os que têm servido a igreja. Nós precisamos de continuar juntos e firmes no Senhor. Há muitas vidas para serem salvas e restauradas. Versículo 15. Gedeão respondeu, como eu posso salvar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o mais novo da casa do meu pai. Então a reação é imediata. Depois da ordem do Senhor surge a objeção. E este padrão repete-se ao longo do Antigo Testamento. Deus chama, o homem olha para si e mostra as suas limitações, as suas desculpas para não obedecer. Já tinha sido, por exemplo, assim com Moisés. Deus chamou e ele arranjou as 5 desculpas. Gedeão olha para si e mede a chamada de Deus pela sua própria capacidade e diz, eu não sou capaz. E assusta-se. Ele esquece que a tarefa sempre foi maior do que o servo. Porque a obra é de Deus. E eu gosto daquelas pessoas que me dizem, Jonatas, eu não me sinto capacitado para tal. Eu amo isso. Se eu disser, João, podes? Ele, Jonatas, eu não me sinto muito capaz. Uau, ele vai depender do Senhor. Se eu disser, oh, Gabriel, tu podes? Ele, com certeza, sou o mais forte daqui e tal. Eu tenho toda a capacidade. Eu já me assusto, porque o João, alguém que tem medo, e se usar esse medo, vai depender do Senhor. E o Gabriel, achando que tem toda a capacidade, vai na sua própria força. Eu acredito no que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Eu acredito nisso. Acredito no que Ele quer fazer de nós também como igreja. Deus está em missão. Não sejas travão. Age. Estamos em missão. Cada um de nós é missionário. Ao sairmos daqui somos missionários. Precisamos levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E Deus sempre capacitou aqueles que chama. No versículo 16, o Senhor responde com clareza novamente, eu estarei contigo. Mesmo assim, Gedeão pede um sinal. E Deus dá-lhe com toda a sua paciência, versículo 18 a 23. E a partir daí, 22 a 20, a partir daí Gedeão começa a perceber com quem está a falar. Versículo 22 a 23. Ao compreender que tinha visto o anjo do Senhor, Gedeão exclamou aterrorizado, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor disse-lhe, tem calma, não tenhas medo, não vais morrer. O anjo do Senhor não surge como um simples mensageiro. Fala como Deus, recebe honra, promete presença e declara paz. Ao longo do Antigo Testamento, esta figura distingue-se dos restantes anjos. Não diz apenas, assim diz o Senhor, fala na primeira pessoa e age com autoridade divina. Em vários momentos ele é identificado como sendo o próprio Senhor.
a revelação bíblica permite reconhecer aqui uma manifestação pré-encarnada do Filho de Jesus. Por isso, quando Gedeão percebe com quem esteve, ele treme. Se fosse um anjo normal, ele não tremia, mas ele percebeu que esteve com Jesus e por isso treme. E ele sabia que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Por isso o anjo lhe diz: tem paz, não tenhas medo, tu não vais morrer. Deus chama e sustenta no meio da nossa fraqueza. Agora, os ídolos prometem vida, mas levam-nos sempre à morte espiritual. Por isso Deus quer a ruptura com todos os ídolos. Vamos ver agora em terceiro lugar, Deus exige ruptura. Versículo 25 e 26. Naquela noite o Senhor deu instruções a Gedeão. Toma o segundo touro do teu pai, aquele que tem 7 anos. Derruba o altar de Baal que pertence ao teu pai. Faz o mesmo com o símbolo da deusa Ashera que está ao pé. Edifica no mesmo local um altar ao Senhor teu Deus e prepara-o. Em seguida oferece o touro em holocausto, utilizando como lenha o símbolo da Ashera que cortarás em pedaços. Depois de lhe mostrar que estava com ele e que não precisava ter medo, Deus dá-lhe uma ordem clara. Antes de enfrentar Madiã, Gedeão tinha de tratar primeiro da idolatria aonde? Dentro da sua própria casa. Antes de cuidar dos outros, tinha cuidado da sua própria casa. O altar era do pai. A idolatria não estava apenas na nação, estava na sua própria família. A idolatria que nós permitimos em casa molda as novas gerações. E Deus não estava a preparar Gedeão para uma batalha lá fora. Estava a começar a trabalhar na vida de Gedeão para cuidar da idolatria dentro da sua própria casa, porque é aí que a nossa fé é testada. O altar tinha de cair, o símbolo tinha de ser destruído e naquele mesmo lugar tinha de nascer adoração verdadeira. No versículo 27 nós vemos que Gedeão teve medo novamente. E ele obedece. E faz quando? De noite. Com receio da reação da família e dos homens da cidade. Há medo, mas há obediência. E é assim que Deus vai trabalhando. Primeiro no coração e depois nos altares que nós temos. Versículo 28. Quando os habitantes da aldeia se levantaram de manhã cedo, encontraram o altar de Baal e o símbolo da Ashera deitados abaixo. Verificaram também que o touro tinha sido oferecido em holocausto no novo altar. Então os ídolos estavam no chão, o altar tinha sido destruído, o touro tinha sido queimado. E a reação foi imediata. Houve indignação. Ficaram revoltados. Começaram a investigar quem tinha feito aquilo. Descobriram que tinha sido Gedeão. E exigiram a Joás, pai de Gedeão, que entregasse o seu filho para ser morto. E a reação deste povo mostrou tudo. Continuavam agarrados aos altares. Ficaram revoltados quando mexeram nos seus ídolos. A forma como reagiram mostram que, de facto, havia esses ídolos. Nós também precisamos de identificar os nossos ídolos, que moldam a nossa vida, moldam a nossa família. Como saber? Um sinal claro é perceber mais aquilo que nos dá ou que nos leva à ira. Muitas vezes os nossos ídolos não são aquilo que está no exterior, é o nosso próprio eu. Exemplo, quando estou sentadinho na minha cadeira a ver o meu filme, a minha série, e algum dos meus filhos, ou às vezes até a minha esposa, apesar da esposa nem tanto, porque eu ainda lhe tenho respeitinho, mas algum dos meus filhos vem e para falar comigo, para brincar comigo, e eu fico revoltado. É o meu tempo de descanso. É o meu tempo de paz. Na verdade, eu estou a tratar do meu ídolo eu mesmo. Estou no centro. E isso revolta-me. Então o nosso eu raramente se apresenta como ídolo. Apresenta-se como eu tenho razão. Não te esqueças, o que mais nos revolta revela o que nós mais adoramos. Vejamos agora a resposta de Gedeão. Versículo 31. Mas Joás respondeu aos que o rodeavam:
Querem defender Baal e livrá-los de perigo? Quem estiver do lado dele seja morto de manhã. Se Baal é Deus, que se defenda a si próprio. Como quem diz, Deus sempre defendeu os seus. Se Baal é Deus, ele que defenda. Foi o altar dele que foi destruído. Então Joás defende o seu filho de forma astuta. E esta é sempre uma característica dos pais. Pais que defendem filhos. Na segunda-feira, na semana passada, ao deixar o meu filho Samuel, há um homem que apita, o Samuel sai do carro, eu sigo, olho para o espelho do retrovisor, está o homem ameaçado de pancada ao meu filho Samuel. Se fosse numa altura em que ele se portava mal, pronto. Mas não, só estava a ir para a escola. Eu saio do carro para dizer ao homem: queres falar? Fala comigo, não vais ameaçar um menor de idade. E quando eu saio do carro, esqueço-me de travar tão revoltado que eu estava, o carro descai, eu tento levar com o carro em cima para segurar, tenho o braço aqui todo negro, e o carro vai bater no carro do outro. Porque o pai tenta sempre proteger o filho. O Senhor manda encostar o carro à frente, eu encosto, ele percebe que não devia ter feito aquilo e manda-me ir embora e nem se preocupa que o seu carro ficou estragado. Mas um pai, quando toca nos seus filhos, normalmente tem esta característica de proteção. A resposta de Joás é simples, corta o problema pela raiz. Se Baal é Deus, então ele não precisa que ninguém o proteja. Há aqui uma ironia evidente. O Senhor sempre defendeu o seu povo. Agora, o povo tenta defender um ídolo feito por mãos humanas. Só que nada acontece. É o que diz Salmo 15, tem boca, mas não fala. Nada. Baal não reage, não fala, não faz nada. O Deus que prometia proteção nem sequer conseguiu proteger o seu próprio altar. No versículo 34 a 35, vemos o Espírito do Senhor a revestir Gideão e ele começa a chamar o povo para a batalha. Então Gideão já não fica parado. O altar caiu, mas o inimigo ainda existia no campo. Versículo 36 a 38. Depois Gideão falou com Deus. Dizes que decidiste servir-te de mim para salvar Israel. Pois bem, vou pôr um velo de lã sobre a eira e se o orvalho cair só no velo, ficando a terra seca, terei a certeza que me escolheste para salvar Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, espremeu a lã, enchendo um copo com água do orvalho. Então, mesmo depois da presença, da palavra, do fogo no altar, na ruptura com os ídolos, Gideão ainda não estava descansado. O que Gideão está a dizer é, se realmente é assim, se realmente tu queres que eu faça, dá-me uma confirmação, dá-me um sinal. Ele não rejeita a chamada, mas precisa de segurança. E Deus responde, Deus mostrou-lhe, Deus respondeu ao sinal que ele queria. Mais uma vez nós vemos aqui a paciência de Deus. Ainda bem que nós não somos Deus. Não temos esta paciência. Ele não abandona Gideão devido à sua dúvida. Mais uma vez, não tenhas medo de expor as tuas dúvidas ao Senhor. Mesmo depois deste sinal que Deus lhe deu, Gideão volta a pedir mais sinais. Versículo 39 a 40. Então Gideão falou novamente com Deus. Não te zangues comigo. Deixa-me falar só mais uma vez. Peço um sinal ainda com a lã. Agora a lã deve ficar seca e o chão molhado. E Deus assim fez naquela noite. Na manhã seguinte a lã encontrava-se seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Gideão sabia que estava a esticar a corda. E por isso começa com cuidado. Reparem no texto. Não te zangues comigo, Deus. Não te zangues comigo. Eu quero mais garantias. Se o primeiro sinal podia deixar alguma margem para a dúvida, porque era assim uma coisa fácil, agora pede exatamente o contrário pela dificuldade que ela tinha. E mais uma vez Deus responde. Deus estava a trabalhar algo mais profundo na vida de Gideão, o seu próprio coração. Gideão ainda luta, mas agora com fé. E Deus não o rejeita. Confirma a sua palavra e fortalece-o. Até aqui vimos Deus a expor o pecado, a encontrar Gideão na sua fraqueza e a exigir ruptura total com os ídolos. Vimos um homem chamado que teve medo e a precisar de sinais e de confirmação. E mesmo assim Deus usa este homem.
Juízo 6 não nos foi dado para admirarmos Gideão. Ele foi um libertador levantado por Deus, mas frágil e inseguro. A sua fraqueza como líder revela que Israel precisava de alguém maior. Jesus. Gideão foi um libertador temporário daquele povo. Jesus é um libertador definitivo. Gideão derrubou um altar na aldeia. Jesus veio para tratar do altar que nós temos escondido no nosso próprio coração. Gideão enfrentou um inimigo externo. Jesus enfrentou o inimigo interno e eterno. Gideão precisou de sinais para avançar. Jesus avançou para a cruz, mesmo sabendo aquilo que o esperava. Percebemos então que Juízo 6 não termina apenas numa batalha vencida. Aponta para uma necessidade mais profunda, um coração novo que somente Jesus pode dar. Deus continua a despertar, a confrontar e a enviar o seu povo. Quando a igreja permanece ligada ao verdadeiro libertador, deixa de procurar vida em substitutos. Só Cristo pode dar um fruto que permanece. Avancemos, meus irmãos, mesmo fracos, mas sustentados pela presença daquele que venceu por nós. Sirvamos com tudo o que temos. A força, ela sempre veio da parte de Deus. E quando dermos o próximo passo, digamos sem hesitar, a vitória pertence ao Senhor, não a nós. Não a nós, mas ao teu nome damos glória, porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Que Deus nos abençoe.